Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é William Rocha, eu sou designer e eu estou aqui para falar de criatividade. Às vezes as pessoas me perguntam de onde vem a criatividade, né? E eu estou aqui para falar com vocês que criatividade não é um dom, é uma ferramenta que cada um de nós pode ser desenvolvida, porque sem dúvida nenhuma a criatividade é o diferencial competitivo do futuro, tá? A nossa palestra, gravem essas 3 imagens aí, tá? Vai falar sobre bolha, escalada e joia. Gravem essas três imagens aí, tá? Bom, vocês olham para essa criança aí, final da década de 80, início da década de 90, e muita gente fala que as crianças que são criativas, que nós temos que voltar no tempo para sermos criativos. Toda criança é criativa, toda criança não tem limites da sua criatividade, dos pensamentos, da imaginação. E eu estou para falar com vocês que eu não fui uma criança criativa. Eu fui uma criança super normal, ninguém falou comigo assim, nossa, esse menino quando crescer vai virar um designer, vai ser muito criativo, ele tem um QI acima da média. Não, eu fui super normal, sem nenhuma expectativa. Tá? Então, falando por isso, que já tiro para vocês que é um dom, então eu não nasci. Então por que eu sou criativo? Né? E agora eu vou conceituar o que é imaginação, criatividade e inovação. Tá? Muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Crianças são criativas ou são imaginativas? Elas são as duas coisas. Imaginação é a capacidade que nós temos de imaginar coisas, seja elas tangíveis ou intangíveis. Tá? Criatividade é a ferramenta para a solução de problemas. Tá? E inovação é você fazer uma disrupção de um processo para tornar ele mais efetivo, com menos custo e com mais ganhos. Toda inovação é criativa, sim, mas nem toda criatividade é inovação. Tá? Então, só para a gente conceituar isso e deixar isso bem em mente, porque o que torna as pessoas criativas é a combinação de experiências que nós temos durante a vida. É por isso que eu falei da bolha, porque todos nós somos criados em determinadas situações que nos formam bolhas, seja a bolha da família, a bolha da escola, a bolha das relações pessoais, e é isso que vai ditar a nossa criatividade. Quanto mais bolhas a gente tiver, ou quanto a maior capacidade que a gente tem de estourar essas bolhas e ir para outras, isso é que faz da gente pessoas criativas. Um sinônimo de criatividade seria combinatividade. A gente combinar coisas, pensar em opções que não foram pensadas, pensar em relações que não foram feitas. Então, procurem sempre ler, vivenciar experiências fora da área de atuação de vocês. Eu tenho certeza que, não de propósito, mas inconscientemente, vocês vão se tornar pessoas mais criativas, vão fazer relações que, a princípio, vocês não fariam. Porque o mercado, ele deixa a gente muito igual. O mercado manda a gente ser dessa maneira. Os processos sempre iguais. A criatividade é simplesmente eximida do processo. Com criatividade, agora, né, que o Fórum Mundial de Economia falou que entre as 10 principais habilidades do futuro, a gente vai ter o pensamento criativo, vai ter a criatividade. Agora que a gente está parando a pensar, poxa vida, tudo que eu me formei, agora eu tenho que desconstruir isso para ser criativo. E eu vou falar com vocês que isso é muito fácil. Né? Eu vou trazer uma ferramenta aqui para vocês que vai mostrar como é simples ser criativo. E a gente tem que parar de seguir a manada. A gente tem que parar de seguir os outros. Os criativos é que ditam as tendências do mundo. Tá? Quando a gente fala de novas habilidades, novas skills, né, que criatividade é tão em moda assim, falar de criatividade, a gente fala de várias outras. E todas elas estão vinculadas ao humano. Né? Eu vim falar de criatividade, mas eu escrevi uma tese de mestrado falando sobre semiótica computacional. O que é isso, William? Semiótica é o estudo que interpreta o significado dos símbolos, das cores, das interpretações que nós fazemos frente a determinados objetos. E o que é semiótica computacional? É ensinar a máquina a fazer isso, ensinar algoritmos a interpretarem esses signos. E eu me vi frente a frente com um paradigma, né, que eu sempre escutei isso. A criatividade nunca vai chegar às máquinas. A criatividade é uma habilidade totalmente humana.
Mas as máquinas podem chegar a ter pensamentos não criativos, mas pensamentos de combinação. Porque combinação é matemática, e matemática é aprendível em sistemas, né? Então, o que vai diferenciar uma criatividade de um ser humano da criatividade da máquina? São as relações humanas. Nunca foi tão humano ser humano. Humano na palavra de se preocupar com o outro, entender a dor do outro, né? Da empatia, que está muito em moda também falar sobre isso. Então, a criatividade tem que ser humana, ela tem que ser empática. Não adianta você só ter criatividade para solução de problemas práticos, matemáticos. Tentem resolver a vida das pessoas. As pessoas é que são o centro de tudo isso. Nunca se pensou tanto em autoajuda, em coaching, do que agora, porque a evolução das máquinas nos trouxe a um paradigma que, para a gente evoluir, a gente tem que se conhecer melhor. A gente tem que saber como melhorar como indivíduos para melhorar a sociedade onde a gente está vivendo. Parece que eu estou falando de outra coisa menos de criatividade, mas, como eu falei no slide anterior, criatividade é a ferramenta de solução de problemas, e são problemas diários. Todos nós aqui somos criativos. Eu tenho certeza que quando chega no final do mês, que está faltando aquele dinheirinho para pagar a conta, a gente é criativo. Eu tenho certeza que a gente é criativo quando a gente cria os nossos filhos, e eles inventam a brincadeira, e a gente tem que se entrar naquele clima e ser criativo e buscar uma solução diferente. A gente é criativo quando fura o pneu do carro e a gente não sabe como trocar o pneu do carro. São esses tipos de problemas que estimulam a criatividade. Às vezes a gente pensa a criatividade como aquela reuniões de brainstorm na segunda-feira às 8 horas da manhã. Mas não só nesses momentos que a gente tem que ser criativo. A gente tem que ser criativo durante toda a vida. E quando eu me tornei criativo, né, quando eu acho que tem que ser esse marco que eu me tornei criativo. Eu fui um adolescente que nunca foi de um grupinho só. Eu jogava futebol no time da escola, mas eu jogava RPG. Eu tocava música, escutava rock, né, Nirvana, né, na década de 90, etc. Mas tinha uma banda de forró. Então, assim, eu sempre fui a pessoa que eu nunca tive limitadores de convivência. E eu acho que é aí que a minha criatividade começou a ser desenvolvida. Eu comecei a ter experiências de vida diferentes das pessoas que eu convivia. E isso se materializou no meu primeiro emprego. Eu era técnico administrativo num hospital aqui da cidade. E chegou um determinado momento que a gente tinha que escrever um projeto de um prêmio que o hospital deveria concorrer, gostaria de concorrer. E eu estava na equipe de desenvolvimento desse projeto, e chegou na parte estética, que a gente tinha que mandar um projeto, fotos, mostrar como que a gente faria todo o aparato do hospital ser reconhecido pela entidade que estava avaliando. E aí a gente começou a desenvolver vídeos, a gente fez impressos, a gente fez várias coisas bacanas, e eu fui a cabeça que coordenou essa equipe criativa de desenvolver esse material. Eu podia simplesmente, eu era técnico administrativo. Eu não era formado em design ainda, eu não tinha nenhuma formação de criatividade. Mas uma oportunidade de ser criativo apareceu. E eu usei tudo que eu tinha vivido na minha vida até aquele momento para me tornar criativo e ser criativo naquela função. Daí eu descobri a minha criatividade, pensei que poderia tratar dela nos cursos de engenharia, fiz 2 cursos de engenharia e não me dei por suficiente, até que eu me encontrei no design. Formei em design, meu pai agradece isso até hoje por ter me formado. Me formei em design e comecei a utilizar a criatividade como ferramenta diária. Hoje eu tenho uma empresa de comunicação em que eu uso a criatividade que eu aprendi no meu dia a dia em todos os projetos que a gente executa. Criatividade é treino, é como escalada. A gente só fica melhor quando a gente exercita ela. Eu tenho certeza que hoje eu sou muito mais criativo do que eu era ontem, do que eu fui mês passado. Porque criatividade, e olha, o bacana é porque não ocupa espaço. A gente só fica melhor com o tempo e não acumula nada. A gente só tem soluções mais rápidas, ideias mais corriqueiras, e a gente só fica melhor. Quando você começa uma escalada, às vezes você não consegue nem 1 metro, mas já é alguma coisa. Na segunda vez, você vai um pouco mais, até que você consegue chegar ao cume daquele obstáculo, e você quer o quê? Você quer o próximo desafio. Não é isso? Então, a criatividade é isso, é você ter os desafios, que são os problemas que são
apresentados para a gente, e a gente, com maneira criativa, resolver aquilo que é proposto para a gente. A técnica que eu vou apresentar para vocês aqui, ela foi criada por Robert Eberlen, que é o Scamper, que ela é a ferramenta mais simples que existe hoje de estudos de criatividade. Tá? Isso aqui é uma sigla de várias palavras que, quando você estiver à frente de um problema, você usa essa ferramenta para tentar solucionar aquilo de maneira criativa e diferente. Tá? O primeiro S é de substituição, o C de combinação, o A de arrumação, de trocar de posição, adaptação, o M de mensuração, de modificação, o P é de pensar novas maneiras de usar ou de pensar o problema, eliminar, o E de eliminar, de retirar da solução determinado ponto, e o E de repensar, de reutilizar alguma outra função que não está sendo usada e colocando na solução do problema. Então, isso é muito simples. Se você se deparar com um problema e lembrar dessas letras e dos significados que ela tem, você começa a pensar criativamente como que eu consigo mudar aquilo. Tá? O processo criativo ele se delimita em 5 pontos, que é a identificação, preparação, incubação, a ação mesmo, e depois a validação. Então, quando você tem esse processo e tem uma ferramenta, fica muito mais fácil de você atacar um problema, atacar uma solução de maneira assertiva. Tá? A joia, que é o nosso último ponto aqui do nosso slide. Por que eu coloquei essa joia? Porque hoje há uma superestimação da criatividade. Quem é criativo hoje se destaca. É diferente, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é criativa. Vou contratar aquela pessoa porque aquela pessoa faz diferente de todo mundo. Só que a gente tem que parar de pensar isso. Todos nós temos que ser criativos. Eu não tenho que contratar ninguém, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que me capacitar para ser criativo onde eu estou. Com isso, você se torna a joia do processo. Eu não preciso buscar ninguém. Se é uma habilidade, eu posso ter, vocês podem ter, todo mundo pode ter. Ok? Então, muita gente acha que para ser criativo tem que estar num ambiente todo criativo, igual com os puffs ali, post-its, canetas coloridas, um ambiente agradável, com música ambiente. Só que a maioria dos nossos problemas não é assim que se apresenta. Se apresenta dessa maneira, com prazo, relatório. É nesses momentos que o mercado exige que nós somos criativos. E nós temos que exercer criatividade é exatamente nesse momento. Né? Porque se a gente não exerce nesse momento, outra pessoa vai vir superestimada para resolver aquele problema. Então, quando eu falei com vocês que a gente tem que estourar nossas bolhas, buscar conexões diferentes, viver mundos diferentes, para aprender criatividade como uma escalada, passo a passo, subindo degrau a degrau, para que a gente consiga se destacar no mercado como uma joia que é supervalorizada pelas empresas. Porque é o que a gente quer? A gente quer que pensamentos diferentes. Nenhum pensamento é errado. Todo pensamento tem o seu valor, todo pensamento tem o seu significado. A gente não pode menosprezar ideias, por mais idiotas que possam aparecer, mas ideias são ideias. E o que mais vale que uma ideia é o quê? A execução dessa ideia. É como eu vou fazer aquela ideia virar uma ideia de $1 milhão. É com a execução dela, nunca com a ideia, é com a sua execução. E eu queria finalizar com essa frase, que eu mudei ela um pouquinho, que eu gosto muito dela, que assim, os criadores constroem o mundo. Eu perguntei para vocês agora há pouco. Né? A gente tem que ser criadores, as pessoas que ditam o mercado, fujam da manada. Os criativos constroem o mundo, os outros só copiam. Ok, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigado.